Olá pessoal, sou a professora Thalita, vou trabalhar com vocês hoje literatura. De literatura, gente, nós vamos falar de gêneros literários. O que são gêneros literários, gente? São gêneros que correspondem à nossa literatura. Aí, gente, de gêneros literários, nós temos o que especificamente? Nós temos a narração. Nós também temos a poesia e também temos o drama. Então, esses são os três temas, gente, centrais dos gêneros literários. A partir disso, eu tenho subdivisões, igual nós temos lá na parte de redação dos gêneros literários, de texto, tá? Então, gente, lembrando disso, vamos lá. O gênero narrativo, na maioria das vezes, é expresso pelo... Gente, gênero narrativo, eu estou falando de narração. Narração, gente, eu tenho um narrador. E o narrador, gente, ele vai utilizar o quê? Verbos. Verbos por quê? Eu tenho uma ação, tá? Lembrando lá que verbos são ação, estados e fenômenos da natureza. Então, ele vai contar alguma coisa, tá? Então, por exemplo, aqui, gente, na letra A, eu tenho poesia. A poesia, gente, ela pode ser narrativa? Pode. Mas, qual que é o primeiro gênero dela? Poesia. Então, eu não posso considerar uma narração. O que vai diferenciar os dois? Na poesia, eu vou ter a escrita em versos, ou seja, não vai ocupar toda a linha. Agora, na narração, eu vou ter o quê? Textos escritos em parágrafos. E nesse caso, ele ocupa toda a linha do texto. Na sequência, um show. Aqui no Brasil, a gente pegou essa palavra do inglês emprestada. Show, gente, é uma apresentação musical. Ou seja, pensa no seu artista favorito quando ele está num palco apresentando as músicas dele. Ou seja, isso seria um show então. Um jornal. Aqui, gente, dependendo do suporte, eu tenho dois tipos de jornais. Eu tenho o jornal televisivo, que é quando a gente liga a TV da nossa casa e assiste então lá os apresentadores falando sobre o que está acontecendo. Também, algo que vocês talvez não conheçam tão bem, é o jornal impresso, gente, que ele vem num tamanho grande, onde todas as notícias estão escritas, ou seja, é diferente nesse quesito. Porque no jornal de TV, então eu tenho a imagem e alguém falando o que está acontecendo. Agora, no texto escrito, eu tenho a descrição, então, do que aconteceu. Também tenho um romance. Gente, muito cuidado aqui, por quê? Um erro bastante comum que a galera comete é achar que o romance é um casal apaixonado. Para gênero de cinema, de filme, gente, tá corretíssimo. Mas aqui para literatura, gente, romance não é isso. Romance, gente, nada mais é do que uma narração longa. Então aqui a gente pode colocar como exemplo de narração, então, um romance. Só relembrando, gente, não confundam de forma nenhuma com o gênero de filme, tá? O gênero de filme, sim, requer um casalzinho apaixonado. Aqui a gente não tá trabalhando com isso. Aí, gente, nós temos uma ode. Esse é um tipo de texto bastante específico que vocês vão ver ainda bastante nas aulas de literatura. A ode, gente, é um texto feito em homenagem a alguém. Então, por exemplo, eu quero fazer um texto em homenagem à minha mãe. Eu vou usar o quê? Uma ode, então. Ou seja, gente, o único ali que realmente é, na grande parte das vezes, narrativo, é o romance. Só tomem cuidado, gente, porque acontece... Ah, mas no início não tem a descrição do ambiente e tudo mais? Sim, gente, nós lembramos disso. Mas qual que predomina no romance? É a narração. Por isso que a resposta certa na 1 é a letra D de dado. Tranquilo? Gente, se ficou alguma dúvida em relação a isso, não esqueçam de ver aqui, nessa mesma playlist, nós temos vídeos de explicação desses conteúdos. Então, voltem lá e assistam ao vídeo. Exercício 2.
Assinale a afirmativa correta. Letra A. Aristóteles afirma que os textos épicos apresentam uma narrativa e sempre terão um narrador-personagem. Gente, o que é um narrador-personagem? Ele vai contar uma história e ele faz parte dessa história. Lembrando lá, eu tenho o narrador-personagem, tenho o narrador observador e o narrador onisciente. Personagem, ele participa da história, então ele tem um limite de visão. Observador, nem sempre ele participa da história, então ele também tem um limite de visão. Agora, o onipresente, gente, qual que é a característica principal dele? Ele tudo sabe, tudo vê. Então, ele é o narrador que mais tem informações ali. Aqui, gente, ele fala em textos épicos, que são textos narrativos. Sempre terão um narrador-personagem? É obrigatório ter um narrador-personagem? Letra B. A tragédia é um gênero literário. Gente, dentro do drama, eu tenho, então, a tragédia e também tenho a comédia. A tragédia, gente, até vocês devem lembrar das aulas de artes que vocês têm, que a gente tem as máscaras do teatro grego, uma representando a tragédia e a outra a comédia. Gente, o que acontece? A tragédia, ela é voltada para a galera que tinha mais dinheiro na época, então eram classes mais nobres que eram representadas. A comédia, gente, eram as classes mais simples que eram representadas ali. Na letra C, o gênero lírico é um texto de caráter emocional, porém, as emoções expressas nesse gênero não representam a subjetividade do autor, é apenas ficção. Gente, uma outra forma de chamar poesia é de gênero lírico. Ou seja, gente, então ele está falando que na poesia o foco não é nas emoções de quem está escrevendo. O poeta não está se importando em trazer essas emoções dele. Na letra D, o gênero dramático apresenta esta estrutura: apresentação e desfecho. Gente, num drama eu só tenho isso dentro do texto? Não, né? Vamos ver com calma. E letra E, os elementos essenciais de uma narrativa são narrador, enredo, personagens, tempo e espaço? Pode ser. A correta, gente, realmente é a letra E. Lembrando, narrador, quem conta a história. Lembram lá, a gente tem narrador, personagem, observador e onisciente. Enredo. É como se fosse um resuminho da história. O que vai acontecer? Personagens são aqueles que participam, então, da nossa história. Tempo pode ser cronológico, seguindo uma ordem correta, ou seja, um acontecimento após o outro. E também eu tenho o tempo psicológico, que é quando, por exemplo, eu paro e começo a lembrar de coisas e trago isso para a narrativa. E o espaço, gente, é onde acontece a história, tá? Então, por isso, a certa na número 2 é a letra E. Aí, gente, nós temos aqui um exercício que requer um conhecimento um pouquinho maior de vocês de literatura. Relacione cada texto com o seu gênero correspondente. Então, aqui eu tenho épico, que é a mesma coisa aqui, o drama. Não, pera. Não, desculpa, gente, acabei confundindo o épico, que a gente falou da narração, o dramático, que é o drama, e o lírico, que daí seria a poesia, tá? Então, focando ali no que a gente colocou. Gente, primeira coisa, qual desses autores eu sei que escreveram poesias? O Carlos Drummond de Andrade, o James Joyce ou o Sofocles? É somente o Drummond. Então, gente, aqui do lírico, eu ligo ali com Carlos Drummond de Andrade. Agora, gente, qual deles aqui é uma peça de teatro? Édipo Rei ou Ulisses? É Édipo Rei. E Ulisses, gente, entra no épico. Por quê? Ele é uma forma de narração, tá? Tranquilo, gente? Esses primeiros exercícios, se vocês tiverem um pouquinho de dificuldade, não tem problema. Por quê? A gente vai ter alguns exercícios que vocês farão em casa. Então, gente, é muito importante que vocês façam esses exercícios
e treinem bastante para ver se vocês realmente pegaram a ideia. Lembrando, se vocês não conseguiram entender muito bem o conteúdo, voltem na aula de explicação técnica desse tema, tá bom? Não esqueçam disso. Gente, vou passar alguns exercícios aqui, vocês pausam ou printam então a tela. Porque na próxima aula que nós tivermos, que é a aula 2 de literatura, vocês farão o quê? Vão corrigir comigo. Então, esse primeiro exercício aqui, gente, tem essa primeira parte, então pausem ou printem. Segunda parte, gente, ainda do exercício 1. Pausem ou printem o vídeo. Aí aqui, gente, ainda do exercício 1, eu tenho as alternativas. Pausem ou printem o vídeo também. Exercício 2, gente, também novamente. Pausem ou printem o vídeo também. Aqui a gente tem então as alternativas. Último exercício então, gente, lembrando do nosso combinado. Segunda parte do exercício 3. E, finalmente, a última parte do exercício 3. Gente, não esqueçam então de fazer a tarefa, ela é importantíssima para ver se vocês realmente entenderam o conteúdo. E aguardo vocês na nossa próxima aula.